Pense em segurar nas mãos o primeiro pincel da humanidade. Não era pincel, era o próprio dedo mergulhado em sangue e ocre. Se errar o traço, você desperdiça pigmento que custou dias para ser coletado. Se acertar, você cria algo eterno. Essa era a pressão criativa há 65 mil anos. Hoje, você vai descobrir como esse primeiro gesto artístico se tornou a base de toda a indústria visual moderna. E por que a Mona Lisa tem mais em comum com uma caverna pré-histórica do que você jamais imaginou? As paredes da caverna de Chauvet, escondidas nas montanhas da França, guardam um segredo que nem Leonardo da Vinci, nem as modernas fábricas da Faber-Castell jamais imaginaram compartilhar. Separados por dezenas de milhares de anos, todos eles dependem da mesma urgência ancestral: transformar matéria bruta em símbolo, pensamento em imagem, sonho em realidade tangível. Quando você aperta um tubo de tinta acrílica hoje, talvez para pintar uma tela, talvez apenas para fazer uma anotação colorida, está repetindo o mesmo gesto ritual que um humano fazia ao esmagar óxido de ferro contra uma pedra lisa há 40 mil anos. A diferença não está na intenção criativa, não está no impulso de deixar uma marca permanente no mundo. A diferença está apenas na embalagem. Mas por que nossos ancestrais sentiram essa necessidade irresistível de pintar? Por que arriscaram suas vidas em cavernas perigosas apenas para deixar suas marcas nas paredes? A resposta está enterrada nas profundezas da Terra e também codificada no seu próprio cérebro. Responde aí com um emoji. Qual foi o primeiro desenho que você fez na vida? Os primeiros alquimistas do pigmento. 70.040. E de 0 anos atrás, Christopher Henshelwood estava cavando no que parecia apenas areia antiga e sem importância em Blombos, na costa sul da África do Sul. Era 2008, mais um dia de escavação arqueológica frustrante sob o sol escaldante africano. Suas mãos sujas de terra, seus joelhos doloridos de horas agachado, cavando camada por camada, com a paciência de quem sabe que a história da humanidade pode estar escondida no próximo punhado de terra. Então ele encontrou algo que mudaria nossa compreensão da humanidade para sempre. Pequenas conchas de Haliotis midae, caracóis marinhos do tamanho de uma moeda, cuidadosamente preenchidas com uma mistura complexa: ocre vermelho misturado à medula óssea queimada e fragmentos de carvão. A espectrometria de massa não deixou dúvidas. 73 mil anos atrás. Não eram apenas restos de uma refeição primitiva. Era a primeira paleta de cores da humanidade, organizada e preparada com a mesma intenção que um artista moderno organiza seus tubos de tinta. Pausa para reflexão. Imagine segurar essa concha nas mãos. Era literalmente uma concha de marisco funcionando exatamente como um tubo da Faber-Castell hoje. Armazenar pigmento pronto para uso imediato. Esses primeiros artistas, espalhados pela África subsaariana, eram verdadeiros químicos experimentais. Através de tentativa e erro que durou gerações, descobriram que ossos de antílope queimados, precisamente a 400 edilesores, produziam um preto profundo e duradouro, que argilas específicas, ricas em óxido de ferro e coletadas apenas em determinadas épocas do ano, geravam amarelos vibrantes que resistiam ao tempo, que certas rochas sedimentares, quando moídas com pedras de basalto, liberavam vermelhos que pareciam sangue fresco mesmo após semanas. Análises modernas de fluorescência de raios-x revelaram algo ainda mais impressionante. Eles já dominavam misturas complexas, envolvendo até 5 ingredientes diferentes numa única tinta. Não era apenas triturar e misturar, era entender proporções, tempos de secagem, compatibilidade química entre materiais. Se a mistura não grudasse na parede ou desbotasse rapidamente, você não tinha segunda chance.
Os materiais eram escassos demais, o tempo de coleta longo demais, o risco de sair da segurança do grupo grande demais. Pergunta rápida: você já misturou cores quando era criança? Me conta que cor deu. E imagina fazer isso sabendo que era sua única chance. A revolução dos símbolos. 40 mil, 20 mil anos atrás. Mas algo absolutamente extraordinário aconteceu quando esses experimentos químicos saíram dos pequenos laboratórios tribais e encontraram as paredes das cavernas. Nas profundezas de Lascaux, a 25 metros sob a terra, onde a temperatura permanece constante em 13 graus durante todo o ano e a umidade preserva pigmentos como uma câmara frigorífica natural, encontramos as primeiras galerias de arte da humanidade. Mas esses não eram desenhos aleatórios de pessoas entediadas. Eram mapas visuais sofisticadíssimos que documentavam a vida em movimento com uma precisão que rivalizava com a fotografia moderna. A técnica era impressionantemente avançada e demonstrava um conhecimento profundo de ilusão óptica. Os artistas de Lascaux usavam conscientemente as irregularidades naturais das paredes rochosas para criar efeitos tridimensionais que antecipariam técnicas renascentistas. Uma pequena saliência na rocha calcária virava magicamente o dorso musculoso de um bisonte em movimento. Uma depressão natural se transformava no ventre arredondado de uma égua prenhe. Uma rachadura na parede se tornava a marca distintiva de um mamute ferido. E para representar movimento, algo que desafiava artistas até a invenção da fotografia, eles desenvolveram uma técnica genial. Pintavam múltiplas patas nos animais, criando a primeira animação da história humana. Um cavalo com 8 patas não era um erro ou fantasia, era pura ciência visual. Quando a luz irregular da fogueira tremeluzia na parede da caverna, o animal parecia literalmente galopar diante dos olhos de quem observava. Eles estavam manipulando perspectiva, profundidade e movimento 35 mil anos antes de Leonardo da Vinci teorizar sobre essas técnicas em seus tratados. O mais incrível: estudos modernos de cromatografia gasosa revelaram que esses artistas paleolíticos já entendiam intuitivamente os princípios fundamentais da permanência da cor, conceitos que hoje movimentam bilhões de dólares na indústria química de tintas. Misturavam seus pigmentos minerais com resinas naturais de pinheiro e gordura de mamute, criando uma fórmula de durabilidade que permaneceu intacta por milênios, resistindo à umidade, variações de temperatura e até terremotos. Se você já pintou algo na vida, mesmo uma simples parede de casa, você participou conscientemente dessa história milenar. Quick Check. Você consegue imaginar pintar sem luz elétrica, apenas com fogo? Como você faria para não borrar o desenho no escuro? O nascimento da marca pessoal, 20 mil, 10 mil anos atrás. Agora vem a parte que literalmente me arrepia e muda tudo o que pensávamos sobre identidade humana. 25 mil anos atrás, nas profundezas geladas das cavernas de Pech Merle, na França, algo revolucionário estava acontecendo. Dean Snow, da Universidade Penn State, um antropólogo que passou décadas estudando proporções anatômicas, fez uma descoberta que reescreveu nossa compreensão sobre os primeiros artistas da humanidade. Analisando meticulosamente centenas de impressões de mão fossilizadas nas paredes, aquelas silhuetas misteriosas criadas colocando a mão na parede e soprando pigmento ao redor, como um estêncil natural, ele aplicou técnicas de antropologia forense para medir a proporção entre dedos, especialmente a relação entre o dedo indicador e o anelar, um marcador sexual confiável que permanece constante através de milênios. O resultado foi revolucionário. 75% das impressões eram de mulheres, identificadas pela proporção característica entre os dedos femininos. As primeiras artistas da humanidade eram principalmente mulheres.
Momento de impacto profundo. Imagine uma jovem mãe paleolítica, talvez com 16 ou 17 anos, ensinando cuidadosamente sua filha de 8 anos a preparar pigmentos, enquanto o resto do clã dormia ao redor da fogueira, passando conhecimento técnico que duraria não décadas, mas literalmente milênios. Ensinando não apenas como misturar cores, mas como deixar uma marca que transcenderia a morte. Cada grupo familiar, cada tribo, desenvolveu sua assinatura visual específica e inconfundível. Determinadas combinações de cores. Vermelho ocre misturado com carvão negro ou amarelo puro de argila ferrosa, padrões geométricos de pontos que funcionavam como códigos tribais, estilos característicos de contorno das mãos. Era a primeira manifestação consciente de marca pessoal da humanidade, o primeiro logo individual e coletivo da nossa espécie. Essa impressão de mão cumpria múltiplas funções sociais complexas. Identificava quem havia passado por ali, quando, com que grupo, estabelecia território, comunicava informações para futuras gerações. Era simultaneamente arte, comunicação, mapeamento e declaração de existência. A logomarca da Apple ou da Nike, que você vê hoje em produtos ao redor do mundo, cumpre exatamente a mesma função social e psicológica que essas impressões de mão milenares. Dizer, isso foi feito por nós, isso nos representa, isso permanecerá quando não estivermos mais aqui. Do sopro controlado de pigmento nas paredes úmidas de Pac Merle, ao spray aerossol nas fachadas urbanas modernas. A tecnologia evoluiu radicalmente, mas a necessidade humana fundamental de deixar sua marca permanece absolutamente a mesma. Me diz uma coisa, se você fosse deixar uma marca para durar 10.000 anos, que cor escolheria? E onde você a faria? Da caverna ao Renascimento, a herança secreta Florença, outono de 1503. O ateliê de Leonardo da Vinci, localizado no segundo andar de uma casa modesta na Via Ghibellina, estava mergulhado na luz dourada do entardecer toscano. Sobre uma mesa de madeira escura, entre pergaminhos repletos de suas anotações espelhadas e estudos anatômicos detalhados, Leonardo segurava com reverência quase religiosa um pequeno frasco de vidro veneziano. Dentro dele, um pó azul mais valioso que ouro puro, lápis lazuli autêntico, extraído das montanhas remotas do Afeganistão e transportado através das perigosas rotas de seda por caravanas que arriscavam a vida para trazer essa preciosidade até a Europa. Cada grão desse pigmento havia sido moído pacientemente das mesmas formações rochosas onde artistas primitivos coletavam pigmentos há milênios, usando técnicas quase idênticas, pedras duras contra pedras mais duras, paciência infinita, conhecimento transmitido de geração em geração. Leonardo não podia saber, a arqueologia ainda não havia nascido, mas estava segurando nas mãos a evolução direta de uma técnica descoberta há 40.000 anos nas cavernas da Europa. O mesmo princípio fundamental aplicado pelos artistas de Lascaux, misturar pigmentos minerais preciosos com aglutinantes naturais, no caso dele, óleo de linhaça refinado e gema de ovo de patos alimentados com uma dieta específica para criar uma substância que transcenderia o tempo. Enquanto preparava cuidadosamente a mistura que daria vida aos olhos enigmáticos da Mona Lisa, aqueles olhos que parecem seguir o observador, não por magia, mas por técnica refinada de sobreposição de camadas translúcidas, Leonardo estava inconscientemente replicando o mesmo processo mental dos químicos paleolíticos: experimentação, observação, refinamento, busca pela permanência. A conexão era perfeita e irônica. Das pequenas conchas de caracol em Blombos aos ateliês do Alto Renascimento, uma cadeia ininterrupta e inquebrável de conhecimento sobre como transformar matéria mineral em expressão humana. Os codex de Leonardo, escritos em sua característica escrita espelhada,
revelam uma obsessão quase paleolítica com a química das cores. Como misturar sem que as cores se corrompam? Em que proporções para obter durabilidade? Como criar transparências que imitem a luz natural? Suas perguntas eram eco direto das mesmas questões que atormentavam os artistas das cavernas. Como fazer a cor durar? Como fazer a mistura grudar? Como criar efeitos visuais convincentes? Sente esse momento? Da Vinci, o maior gênio do Renascimento, pintando a obra mais famosa da história, usando técnicas fundamentalmente paleolíticas refinadas por milênios de experimentação humana. Comenta aí, você já reparou nos azuis intensos nos quadros antigos? Agora você sabe por que eram tão especiais e tão caros. A explosão industrial, de gotas preciosas a rios de cor, 1841. Londres vitoriana. Uma revolução silenciosa que passaria despercebida pela maioria das pessoas na época, estava prestes a explodir na história da arte e democratizar para sempre o acesso à criação visual. John Gough Rand era, para ser brutalmente honesto, um artista medíocre. Suas paisagens nunca alcançaram reconhecimento. Seus retratos eram tecnicamente corretos, mas sem alma. Porém, era um inventor absolutamente brilhante, movido por uma frustração visceral que todo artista conhece: ver tinta preciosa secar e endurecer antes mesmo de conseguir usá-la. Imagine a angústia. Você gasta horas preparando cuidadosamente uma mistura perfeita de pigmentos, talvez ultramarine, genuíno, que custou o equivalente ao salário de um mês. E quando vai aplicar na tela, a tinta já endureceu na paleta. Todo o trabalho perdido, todo o investimento desperdiçado. Rand estava cansado dessa tortura cotidiana. Inspirado pelas técnicas de conservação que observara em produtos farmacêuticos, ele desenvolveu algo que nossos ancestrais paleolíticos sonhariam ter inventado: o tubo de tinta metálico selado, com rosca e tampa hermética. O que antes levava dias de preparação laboriosa, trituração de pigmentos e misturas delicadas, agora cabia literalmente no bolso de qualquer pessoa e custava apenas alguns centavos. É como se você tivesse vivido a vida inteira sobrevivendo apenas com o que conseguisse caçar com as próprias mãos e plantar com ferramentas rudimentares, passando fome regularmente, e de repente aparecesse um supermercado moderno repleto de comida processada, embalada, conservada e pronta para consumo imediato. William Windsor e Henry Newton, dois empreendedores visionários que fundaram a empresa Winsor & Newton em 1832, perceberam imediatamente o potencial revolucionário da invenção de Rand. Eles literalmente industrializaram e democratizaram as pequenas oficinas de pigmentos de Blombus. Máquinas gigantescas a vapor, operadas por dezenas de trabalhadores especializados, faziam em minutos o que nossos ancestrais faziam em semanas: triturar minerais até virarem pó impalpável, misturar com aglutinantes na proporção exata, embalar hermeticamente para transporte e conservação. O resultado dessa revolução industrial foi sísmico para a arte mundial. A arte literalmente explodiu e se democratizou pelo planeta. Os impressionistas franceses puderam finalmente sair dos ateliês abafados e pintar ao ar livre, criando o movimento plein air que revolucionaria a percepção da luz e cor. Van Gogh podia apertar generosamente tubos de amarelo cromo direto na tela, criando suas texturas espessas e vibrantes, sem medo de desperdiçar material precioso. Picasso experimentava livremente com azul ultramarino, criando períodos inteiros dedicados a uma única cor. A Faber-Castell, empresa alemã fundada em 1761 por Caspar Faber, e hoje uma das maiores fabricantes mundiais de materiais artísticos, ancora toda a sua reputação global na mesma premissa paleolítica fundamental:
pureza absoluta do pigmento e estabilidade química da mistura. Seus laboratórios modernos, equipados com espectrômetros de última geração e câmaras climáticas controladas, fazem testes rigorosos de permanência que simulam milhares de anos de exposição, tentando reproduzir artificialmente a durabilidade natural que os artistas das cavernas conseguiram através de conhecimento empírico transmitido por gerações. Quantos tubos de tinta você já gastou na vida? Responde com números. E pensa, cada um representa milhares de anos de evolução técnica. Há algo profundamente misterioso e quase sobrenatural que conecta diretamente o artista anônimo de Lascaux, que misturava pigmentos à luz de uma fogueira há 17.000 anos, ao designer gráfico contemporâneo que trabalha em um MacBook Pro iluminado por LEDs de alta definição. Ambos sentem exatamente a mesma urgência inexplicável e irresistível de transformar pensamento abstrato em imagem visual concreta. Neurocientistas da Universidade de Newcastle, liderados pela doutora Rebecca Chamberlain, conduziram experimentos fascinantes usando ressonância magnética funcional para observar cérebros humanos durante o ato de pintar. A descoberta foi revolucionária. Pintar ativa intensamente as mesmas regiões cerebrais envolvidas na linguagem verbal, especificamente a área de Broca, responsável pela produção da fala, e a área de Wernicke, responsável pela compreensão linguística. Isso significa que arte visual e comunicação verbal não são habilidades separadas que evoluíram independentemente. Elas evoluíram como sistemas complementares e interconectados. Quando nossos ancestrais começaram a pintar nas paredes das cavernas, eles estavam literalmente desenvolvendo uma segunda linguagem, uma forma de comunicação que transcendia as limitações temporais e geográficas das palavras faladas. Uma pintura pode comunicar através de milênios. Uma palavra falada morre no ar em segundos. Isso explica por que, mesmo vivendo na era completamente digital, continuamos valorizando instintivamente o feito à mão, o original, o artesanal. Nosso cérebro ainda carrega a memória genética ancestral de quando cada pigmento custava dias de trabalho perigoso para ser produzido. Quando cada traço na parede representava conhecimento precioso que poderia salvar vidas ou orientar gerações futuras. A indústria mundial de materiais artísticos movimenta hoje mais de 45 bilhões de dólares anuais. Da aquarela básica para crianças aos pigmentos especializados para a restauração de obras de arte renascentistas. Porque está vendendo algo muito mais profundo e primitivo que simples tinta colorida. Está comercializando nossa necessidade ancestral e irreprimível de deixar marcas permanentes no mundo, de comunicar através do tempo, de transformar matéria inerte em significado duradouro. Pensa nisso. Por que você ainda desenha ou pinta, mesmo tendo câmeras que capturam tudo perfeitamente? Responde aí. Quando você observa a Mona Lisa no Louvre, cercado por multidões que fazem selfies com celulares ultramodernos, não está vendo apenas a genialidade técnica de Leonardo da Vinci, nem apenas o resultado de anos de estudo renascentista. Está vendo o resultado culminante de 65.000 anos ininterruptos de experimentação humana com pigmentos. Cada pincelada daquele sorriso enigmático carrega literalmente o DNA das pequenas oficinas experimentais de Blombos. As grandes marcas de tinta modernas, Winsor & Newton, Faber-Castell, Liquitex, Golden, são as herdeiras diretas e legítimas dos primeiros laboratórios paleolíticos. Elas não inventaram a arte, não criaram a necessidade humana de expressar-se visualmente. Elas apenas democratizaram e massificaram o acesso aos mesmos materiais fundamentais que nossos ancestrais lutavam desesperadamente para obter.
A próxima vez que você apertar despreocupadamente um tubo de tinta acrílica, seja para um projeto escolar, seja para relaxar pintando um fim de semana, lembre-se de que está segurando nas mãos e canalizando através dos seus dedos exatamente o mesmo impulso criativo primordial que levou um humano primitivo a mergulhar os dedos no ocre vermelho e deixar sua marca eterna na parede úmida de uma caverna escura. Pergunta final provocadora. Será que nossos rastros digitais, posts, fotos, stories, terão a mesma força permanente e comunicativa que o ocre nas paredes de uma caverna paleolítica? Se essa jornada de 65 mil anos, através da história da cor, te fez repensar o que realmente significa ser criativo, deixa um like sincero neste vídeo e se inscreve no canal para mais descobertas sobre as origens secretas do mundo moderno. E me conta nos comentários, que cor você escolheria para representar toda a humanidade? Porque a história da nossa espécie não está apenas nos livros de história, está nas cores que ainda hoje escolhemos usar para pintar nosso mundo.